E aí galera, sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e o vídeo de hoje é o vídeo de curiosidades. E no Curiosidade de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa ideia das pessoas às vezes dizerem que compravam um gibi antigamente, no tempo do formatinho, né? Com o troco do pão. Isso é uma metáfora interessante para dizer que necessariamente era mais fácil comprar os gibis, ou que eles eram mais baratos, ou coisa desse tipo. Fato é, e essa é a primeira coisa de 3 elementos que eu gostaria de tocar no assunto, ou 4 com vocês nesse vídeo, especificamente, em primeiro lugar, a respeito do preço dos quadrinhos na década de 80 para a década de 90, trecho também da década de 90, porque acho que algumas informações são importantes ser levado em conta nesse período e de como as coisas se davam. Por quê? Porque, sinceramente falando, eu não me lembro nem um pouco de ter comprado gibi com troco de pão. E sim, porque necessariamente a coisa não funcionava bem assim e eles não eram tão baratinhos assim, igual muitas vezes as pessoas falam. Para se ter ideia, se a gente for pegar, por exemplo, alguns formatinhos, tipo essa edição do Hulk, ou essa edição do Hulk, né? Algumas coisas assim, se a gente for pegar o preço desses gibis e for atualizar para hoje, um formatinho lá do tempo da Editora Abril, na mesma quantidade de páginas, coisa e tal, hoje vai estar, custaria entre 7 e 9 reais, vai depender do ano, né? Se você pegar ali um ano de 1984, mais ou menos, vai dar 8 e pouquinho. Se você pegar uma data um pouquinho mais tardia, vai dar 7 alguma coisa, um formatinho desse com preços atualizados, como se fossem vendidos em preço de banca. Então, necessariamente, se a gente for pensar no dinheiro de hoje, não é exatamente assim tão baratinho quanto se pensava, né? Principalmente aí o pessoal mais novo que está começando a ler quadrinho agora, ou não passou por esse período dos formatinhos, né? Tem formatinho, mas não passou por esse período. O pessoal que passou por esse período sabe mais ou menos do que eu estou falando. Via de regra, o que acontece? Se eu for considerar, por exemplo, e é o que eu vou pegar por base a minha experiência, obviamente, o que acontecia? Eu podia comprar um título, tá, no começo, um só. E esse um só era conversando com a minha mãe, para minha mãe liberar o dinheiro. Depois que eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar bem cedo, eu tinha uns 12, 13 anos, o que eu ganhava eu passava todo para minha mãe, uma vez que a minha mãe era viúva, e a gente precisava, obviamente, além do salário dela, de mais ajuda para poder manter a casa. E minha mãe liberava, mesmo assim, depois eu trabalhando, o dinheiro para um quadrinho, tá? Que no caso eu normalmente comprava, obviamente, o gibi do Hulk. Depois eu troquei de emprego, consegui um emprego um pouco melhor, e eu trabalhava num supermercado, e nesse supermercado eu ganhava algumas gorjetas, por conta de levar as compras dos clientes nos carros. E ali, com essas gorjetas, eu conseguia, além do gibi que eu podia comprar, que minha mãe liberava o dinheiro lá para mim, do meu salário no caso, eu podia comprar mais um ou outro, né, dependendo da quantidade de gorjetas aí que eu ganhava no mês, porque no caso o dinheiro das gorjetas ficava comigo. E aí o que acontecia? Acontece que dentro desse padrão, quem conseguia comprar 2, 3, 4 títulos por mês era gente aí que era filho de quem tem assim, com pais aí de classe média, classe alta e coisa e tal, né, gente mais abastada, que conseguia comprar 2, 3, 4 gibis aí por mês novos. Tirou isso, não era não, sabe? Você tira isso por base pelo quê? Pela minha experiência e também pelos amigos que eu tinha no período que liam quadrinhos, sabe? Tinha lá na rua de casa mesmo, tinha um amigo meu que se chamava Reginaldo. Ele lia Homem-Aranha e o dinheiro que ele tinha para comprar era só o do Homem-Aranha. Na rua de cima também tinha mais uns 2 ou 3 amigos, né? Num caso, um deles conseguia comprar vários títulos por causa da condição financeira da família, mas a maioria também era 1 ou 2 títulos estourando justamente por causa disso. Ou seja, era o dinheiro liberado pelos pais para poder comprar o gibi. Então não era assim tão fácil assim, e em casos onde tinha bastante era porque as condições financeiras da família permitiam um acesso maior aos quadrinhos. Então, hoje, se a gente for considerar os preços, o preço de um formatinho oscilaria entre 7 e 9 reais, dependendo do ano, né, fazendo a correção, a conversão, né, de real
de cruzeiro, no caso, para real, ou de cruzado para real, cruzeiro novo para real, e essas coisas assim, esses termos, essas moedas que já passaram aí pelo Brasil. A segunda coisa que eu queria mencionar é que era um pouco mais fácil também de ter acesso aos quadrinhos, de um volume maior de quadrinhos, porque também não tinha uma infinidade de títulos, vamos dizer assim, disponíveis, né? Você pega a Marvel, por exemplo, a Marvel tinha o Incrível Hulk, o Homem-Aranha, Heróis da TV, Capitão América, Super Aventuras Marvel. E, de 3 em 3 meses, Grandes Heróis Marvel. Grandes Heróis Marvel se caracterizava pelo seguinte: normalmente a editora Abril pegava arcos de um determinado personagem e colocava em Grandes Heróis Marvel. Não era que saiu lá, sei lá, uma minissérie lá nos Estados Unidos e eles colocaram ali dentro do Grandes Heróis Marvel. Não, normalmente eram arcos da mensal do personagem que eram colocados ali. Então o que aconteceu? Quando foi lançado, por exemplo, o gibi dos X-Men, a editora Abril não criou necessariamente uma revista nova nesse sentido. O que ela fez foi, ela tirou de linha o Heróis da TV e colocou os X-Men no lugar. Tanto é que alguns títulos que faziam parte de Heróis da TV, como por exemplo o Doutor Estranho, passaram a integrar o mix de X-Men, né? Então, como o X-Men estava com uma popularidade boa e o pessoal estava pedindo bastante uma mensal dos X-Men, a editora Abril no período achou por bem dar fim na revista do Heróis da TV e criar uma revista dos X-Men. E aí alguns títulos também, uma coisa ou outra que estava em Heróis da TV, migrou para Super Aventuras Marvel para cobrir ali o local da editora Abril, no caso, né, aliás, dos X-Men, que era na ocasião publicado na mensal do Super Aventuras Marvel. Então esse número reduzido de títulos também facilitava você, digamos assim, ler tudo o que saía no mês. No caso da DC, também não tinha um monte de títulos, tinha o Batman, o Super-Homem, Super Amigos, depois Liga da Justiça, DC 2000, Super Powers, que era o equivalente a Grandes Heróis Marvel, sabe? Então, essas coisas a gente não tinha um montão de título. Vez ou outra, aparecia ali uma minissérie, alguma coisa assim, em formato americano, que era também tido como formato de luxo, mas era mais complicado comprar porque também eles eram um pouquinho mais caros por causa desse formato, né? Então, tipo, Cinder e Ash é um desses exemplos, Slash, o Guerreiro do Apocalipse. Foram títulos que foram surgindo posteriormente e que eram publicados esporadicamente. Não era toda hora igual a gente tem hoje, um lançamento em cima do outro. Eram coisas mais assim esporádicas para a gente para ter acesso ao leitor. E vez ou outra a editora Abril lançava uma série nova, um almanac novo, igual tipo o Super Almanac Marvel, né? Onde fez um bocado de sucesso no período, que também aqui na prática é a reunião de arcos, né, no caso aqui dos mutantes, para contar uma bendita de uma história, né, juntar tudo ali num almanac só em vez de publicar na mensal dos X-Men. Então essa diferença de publicação facilitava as coisas. Eu, por exemplo, eu comprava o Hulk, pegava o Homem-Aranha emprestado de um amigo, Super Aventuras Marvel pegava de outro. Depois que eu conheci um cara chamado Alfredo, foi uma pessoa assim, uma pessoa importante ali na minha vida, tornou-se um grande amigo. O Alfredo, ele era bancário e por conta disso ele comprava todos os títulos da Marvel. Então, graças ao Alfredo, e ele tinha tudo completo, sabe? Então, graças ao Alfredo, eu li muito gibi emprestado. O Alfredo me emprestava coleções inteiras, eu levava para casa, lia tudo e devolvia para ele. Então, muito do que eu aprendi e conheci foi justamente de trocar, né, não trocar, mas passar um pro outro, né? Ó, eu comprei esse, você lê, e o outro, o cara me passava um Homem-Aranha, eu li um Heróis da TV aqui, o Capitão América de outro, e assim por diante. E isso facilitava muito o nosso acesso ao quadrinho por causa dessa característica da época, né? Então isso ajudava bastante. Ainda referente a essas coisas, uma terceira coisa que eu queria mencionar é justamente o fato de que chegou um momento, graças a uma coisa chamada hiperinflação que existiu no Brasil no período, os quadrinhos passaram a não vir mais com os preços, mas eles vinham com um código, sabe? E esses códigos determinavam então o valor. Essa edição do Hulk, por exemplo, já vem com código. E aí o que acontecia?
você chegava na banca, ao invés de você pegar e ver o preço do quadrinho na capa, você olhava o código, tipo aqui A23, ia lá na tabela, via o preço do gibi do produto A23 e era aquele preço. E aí o que você tinha que fazer? Chegou naquela semana, você tinha que pegar o quadrinho. Mas por que eu tenho que pegar o quadrinho? Por uma razão muito simples, cara. Na semana seguinte viria uma outra tabela e o preço desse gibi estaria corrigido. Isso quer dizer que entre um mês e o outro, o quadrinho normalmente subia 3, 4 vezes no mês, né? Justamente por causa dessa tabela e justamente por essa necessidade de constante correção dos preços por causa da hiperinflação. Então a gente também passou por esse período meio complicado que você tinha que comprar rápido o gibi para não ter que pagar um preço muito caro depois na edição ali um pouco mais para frente, justamente por causa dessa correção semanal que acontecia a um ponto de sequer ter o preço na capa do quadrinho, o preço ficava numa tabela junto com o jornaleiro, onde ou ele expunha num local lá dentro da banca para você poder consultar o valor. Foi um período complicado, mas a gente teve que passar por ele. E hoje, quando a gente pega e vai considerar e fazer paralelos dessas coisas, por exemplo, valores, a quantidade de títulos, aumentos de preços e tantas outras coisas assim, o que eu posso dizer? Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, tem que acabar com as mensais porque o negócio é só encadernado. Só que eu sou radicalmente contra essa ideia de acabar com mensais. Por quê? Vamos pensar não no seu gosto necessariamente, que você não compra mais mensais porque você cansou. Você cansou porque você está há muito tempo sem colecionando quadrinho, ou você colecionou mensais um tempão e cansou. Só que você pegar um guri aí de 15 anos, 14 anos, 16 anos, que depende do pai e da mãe para comprar um gibi, você vai considerar o seguinte, quanto às vezes o pai desse cara ganha, sabe? Ou seja, você pega aí uma família de classe baixa, você vai pegar um pai aí que o pai do sujeito ganha R$ 1.200 por mês, R$ 1.500 por mês, R$ 1.000 por mês. A mãe do cara também trabalha, e o pai e a mãe junto, o casal ganha aí R$ 2.200, R$ 2.500 por mês juntos. Me diga uma coisa, como que um sujeito que ganha um valor desse vai poder ficar liberando dinheiro para o filho para ficar comprando encadernado, sabe? Ah, pai, eu queria um gibi. Quanto custa esse negócio, filho? R$ 29,90. Você acha mesmo que o cara que ganha R$ 1.200 por mês, recebe lá 1.100, a esposa lá trabalha igual uma louca, recebe outros 1.200, vai tirar 30 conto para dar pro filho para comprar um gibi? Cara, ele não vai, entendeu? Mas quando o filho fala que custa R$ 7,50, pai, e é um só, o cara pode pensar assim, falar, não, o pai dá por mês para você, você escolhe lá um e beleza, e o R$ 7,50 o cara paga, sabe? Então, pode acabar com o mensal, porque é um caminho para estimular a leitura de um adolescente, por exemplo. Sabe, a gente que pode comprar os encadernados, que pode comprar uma coisa ali, outra aqui, a mais, beleza, cara, sabe? Mas a gente se sustenta, né? Mas o menino lá novinho não se sustenta nada, ele depende disso daí. Então, o que acontece? Como é que fica? Ah, vamos acabar com o mensal. Não vamos acabar com o mensal, porque as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo vão ler exatamente as mensais, porque é o que dá para comprar, sabe? Então, a gente às vezes tem que dar uma olhadinha um pouco além do nosso umbigo, um pouco além da nossa cobiça, um pouco além dos nossos interesses, essas coisas assim, e começar a perceber o que tem em volta da gente, e que tem em volta da gente pessoas, por exemplo, que pode gastar só R$ 15 por mês para comprar comprar gibi, cara. Pode gastar R$ 30 por mês para comprar gibi, sabe? Pode comprar uma mensalzinha de R$ 7,50 por mês, não mais do que isso. Então, sabe, eu não queria que existisse mais. Você não tem que comprar nada, você não é obrigado a fazer isso, não é mesmo? A gente pode escolher. Por quê? Porque a gente se sustenta, então a gente pode escolher o que compra, né? Nesse sentido. Então muitas vezes o menino entra lá na banca e bate o olho e fala assim, poxa, eu queria aquele encadernado, mas ele sabe que o pai dele não pode comprar, cara, sabe? Então o pai dele deu lá R$ 10 para ele poder comprar um gibi, e ele compra lá os de R$ 7,50 e muitas vezes ele guarda os R$ 2,50 para ir acumulando para comprar às vezes um encadernado bacaninha que ele gostaria de ter. Então a gente às vezes tem que ter um pouquinho desse tino, porque foi justamente podendo comprar um gibizinho só por mês que minha mãe liberava lá o dinheiro para mim, que eu fui montando minha coleção. Quando eu vi, eu tinha uma coleção bacana e eu acabei me desfazendo por motivos pessoais dessa coleção. E
criei paixão por quadrinhos justamente por causa disso. Bom, galera, é isso daí. Esse vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. E aí, você que é lá dos tempos dos formatinhos, você comprava tudo que você queria, como é que funcionava a coisa com você, e também como é que você tem lidado atualmente também com suas compras aí com quadrinhos e tudo mais, o que você também, que é leitor antigo, puxa a sua memória desses períodos e também de amigos ou outros que você acabava tendo que conseguia aí emprestar gibi um para o outro e ajudar a expandir aí esse leque de leitura. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte em todo mundo, fui!